E então a energia estava se intensificando. Em meio a todas as coisas estranhas que estou passando, sinto como se meu guia estivesse tentando me ajudar. Ele está me apresentando a 3 dragões de 9 dimensões. E eu estou pensando, estou bem, é demais. Estou retomando minha vida normal. A viagem astral está ficando bem estranha. Na vida real, eu sentiria meu braço se levantar sozinho. E eu veria um dragão lambendo-o com amor. Autora best-seller e genial alteradora de linhas do tempo, seja bem-vinda, Cíntia, como você está? Você... Olá, é um prazer conversar com você novamente. É uma honra estar neste programa em particular. Amor. O que você está fazendo com isso? Jornada para a Nova Terra é perfeito, é o que precisamos, maravilhoso. Eu quero começar, antes de entrarmos na sua história, e contar uma história que tenho sobre você, meio que eu estava mencionando para Cíntia que nunca nos encontramos pessoalmente. Eu a entrevistei uma vez antes e vou linkar essa entrevista abaixo. No entanto, penso nela muito além do alcance de nossa relação pessoal, simplesmente porque é muito provocante. Muitas coisas que ela disse. E eu estava pensando nela na outra manhã e ela compartilhou isso. Não sei se ela compartilhou isso na última fita que filmamos juntos ou antes da nossa conversa. ela Compartilhou que ela nunca teve um celular e nunca terá um celular. Acho que havia uma memória parecida com o passado de uma cultura muito distópica que pode ter informado essa decisão. Eu estava pensando sobre isso uma manhã e me perguntando, eu me pergunto como isso é para a Cíntia e me pergunto se eu preferiria a minha vida se eu não tivesse um celular. Eu estava refletindo sobre isso. Em 20 minutos perdi meu celular. Não estou brincando com você. E eu não tive isso o dia inteiro. Eventualmente eu recuperei no final do dia. E o que eu fiz foi observar a mim mesma, agitação, um pouco de estresse, um pouco de desconexão. E o que eu cheguei a entender, pelo menos para mim, pelo sim, do dia, porque eu sabia que estava vivendo a oportunidade de descobrir qual era a minha pergunta, tipo, como é isso? Decidi que preferiria a sua vida sem isso. Mas eu construí minha vida de forma que eu meio que preciso disso. Então eu apenas pensei que era, quero dizer, eu definitivamente mudei para a realidade onde eu não tinha um celular. oh, isso é incrível. Bem, algumas pessoas largam o celular, mas há um processo. Se eles tiveram um, então precisam encontrar substitutos para as coisas de que dependem, porque ele faz tantas coisas, É, como um relógio e uma câmera e tudo mais. e eu acho que já experimentei a sensação de estar quase presa nisso, porque há tanto que eu faço online que depois tenho que verificar no meu telefone. E percebi que talvez esses sistemas tenham sido configurados para nos manter nessa grade. Eu reconheço que podemos falar sobre sua memória distópica daqui a pouco, mas primeiro eu assisti muitas entrevistas suas falando sobre sua experiência com Kundalini e o entrevistador segue em frente. Eu fico querendo que volte para esse assunto. Você pode compartilhar conosco sua experiência com Kundalini? E eu gostaria que você nos guiasse sobre como se sentiu, o que você experimentou, como você integrou isso e como você acha que isso expandiu sua compreensão do sistema de realidade em que estamos? Sim, é essencial para tudo o que estou fazendo agora. Eu diria que é a chave que abriu a porta para todos os livros que escrevi, todo o trabalho que faço, meu trabalho como coach de vida, tudo, e as experiências que vieram até mim e através de mim por virtude de ter tido essa abertura da Kundalini. Então eu diria que é vitalmente essencial para mim conhecer o potencial máximo de viver minha vida ao máximo, é o melhor que posso ser nesta vida. Sem esse despertar da Kundalini, eu não seria quem sou hoje. É assim que importante é. Antes de começarmos, você mencionou algo inestimável que se encaixa perfeitamente com todo esse show que você está fazendo, Jornada para a Nova Terra. Pode ser extremamente importante para todos nós estarmos cientes deste caminho, porque pode ser uma parte importante do nosso despertar como um passo evolutivo humano. Então, com essa estrutura, como foi? Uau! Foi incrível e chocante. E eu não desejo casualmente que alguém possa ter essa experiência, porque há tanto que se vai nisso. Não são apenas os presentes que vêm através disso. Se você se concentrar nisso, parece maravilhoso.
eu quero isso. Mas há tanta expansividade que acontece. Vou apenas descrever o que aconteceu comigo. Mas levei 5 anos para integrar a experiência. E na época, parecia que eu estava talvez enlouquecendo. Só posso dizer que estou até conversando com meu cunhado sobre isso, mas deixe-me descrever o que aconteceu. Começou em 1994, quando eu tinha 32 anos, e meu aniversário era em janeiro. Alguns meses depois era a época de Páscoa e minha prima Esther estava me visitando na Califórnia. Ela não estava morando aqui na época e ela estava falando, ela é muito espiritualizada, e então eu estava falando sobre como eu estava me sentindo, que era uma sensação estranha para mim. Eu me sentia espiritualmente como se ainda não tivesse acordado. Eu estava esperando que ela pudesse entender isso com seu profundo amor a Deus, assim como eu também tenho. E eu pensei, ok, ela vai entender isso, eu espero. Ela não entendeu exatamente o que eu dizia, talvez por ser mais jovem e nunca ter ouvido falar sobre isso. E eu ainda não tinha passado pela Kundalini. Eu considero isso como parte da Kundalini, porque eu estava desejando acordar. E eu disse a ela, eu simplesmente sinto como se não estivesse acordada. Sinto como se não estivesse realmente totalmente aqui. Eu sinto. E ela perguntou o que eu quis dizer com isso. E eu disse que sinto como se tudo estivesse meio nebuloso ou lamacento. Eu não sei. É como se eu não estivesse aqui de verdade. Aquele sentimento quando você tenta acordar, mas volta a dormir. Eu me sinto como se pudesse estar acordada, mas não estou. E ela me ouviu e eu... Isso foi um marco para mim, porque mais tarde, naquele ano, cerca de 6 meses depois, meu marido, na época, meu primeiro marido, fez uma viagem de negócios, e então ele voltou e disse, tive a maior epifania e tudo aconteceu olhando para o teto do quarto do hotel, basicamente. Eu o questionei, dizendo que ele estava apenas olhando para um teto. Ele disse sim, mas pediu para explicar. Mencionou que a luz estava mudando, coisas estavam acontecendo, e ele teve um sentimento profundo. E enquanto ele estava dizendo isso, não era exatamente o que ele estava dizendo que me atingiu tanto, quanto é quase como se algo tivesse me dado permissão, como, ok, agora é meio que aquele momento, era como se eu estivesse esperando por ele chegar a esse ponto, onde ele teve essa despertar, e então, ok, agora e agora, oh meu Deus, isso é indescritível, mas de repente senti como se tanta energia começasse a fluir através de mim. Esse processo começou lentamente, mas depois se intensificou. E comecei a ouvir meus guias muito claramente. E para descrever tudo o que estava acontecendo, parecia que tudo ocorria simultaneamente. É como o filme Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Foi uma convergência tão grande, um choque de tanta informação, informação de alta percepção sensorial. E eu sempre fui intuitiva, mas isso é outro nível. Eu estava recebendo pequenos filmes, vinhetas, como se estivesse vendo coisas verdadeiras acontecendo que eu não deveria saber. Era como um amigo de um amigo conversando. De repente, eu me perguntava por que estava ali. No minuto seguinte, eu fecharia os olhos e teria uma visão de 360 graus ao meu redor, melhor do que nunca. Eu me levantaria do meu corpo e imediatamente estaria viajando astralmente, voando. Todas essas coisas estavam acontecendo e ao tentar entender, conversando com meus guias, a ajuda que eles me davam apenas parecia deixar tudo mais estranho, e isso é tudo que posso dizer. Vocês não estão ajudando? Eu acho que eles estavam tentando e tenho certeza de que era bom, mas mesmo meus sonhos pareciam diferentes. Eu era uma sonhadora lúcida há muito tempo. Nesses sonhos lúcidos, era como se eu estivesse em casa e as paredes se dissolvessem. As portas se abriam sozinhas, o que me assustava, pois eu me sentia segura em casa, né? Pensando que era um lugar calmo. Isso é seguro. Espere, a parede está se dissolvendo. Mas então eu acordava e percebia no que estava se dissolvendo. O que estou vendo? Era lindo. Eu veria uma selva com natureza, florestas e cenas lindas. Então eu perceberia, ok, isso parece bom. Mas também havia algumas coisas. Estou pulando por todo lado porque era isso que ocorria. A energia se intensificava enquanto eu passava por todas aquelas coisas estranhas. Eu tinha a sensação de que meu guia tentava me ajudar. Ele está me apresentando a 3 dragões de 9 dimensões. Estou pensando, estou bem, isso é demais. Eu estou voltando para a minha vida normal. A viagem astral está ficando cada vez mais estranha. Na vida real, eu sentiria meu braço se levantar sozinho e veria um dragão lambendo-o com amor. Eu ficaria tipo, meu Deus, isso é demais. Eu fecharia meus olhos e a luz brilharia mais. Eu estava vendo essa luminosidade como se você estivesse no céu, como eu tenho memórias de antes de eu nascer, de como é. Então, eu senti como, pois estou de volta lá meio que, mas também estou sendo conduzida, acolhida em uma experiência muito multidimensional.
E então a parte mais normal de toda essa coisa, como ouvir vozes, ver coisas se movendo que ninguém está tocando, como se impressões estivessem sendo feitas na minha cama em um ponto, apenas todo tipo de coisa, realmente demais para até mesmo descrever. Mas todas as noites, no auge disso, eu acordava a 1h11, 2h22, 3h33, 4h44, 5h55, porque sou teimosa, e isso explodiu minha mente racional. É como se não houvesse maneira de eu nunca ter feito isso antes ou depois, e porque eu acordaria a cada hora, e, sabe, 1 minuto ou o que seja. Foram apenas 11 minutos. Seja lá o que foi, eu não tentei fazer isso. Não há como isso acontecer. E isso foi meio que um ponto de ancoragem também, mostrando para mim que isso era como uma mensagem. O lugar estava repleto de metáforas, como uma mensagem de que tudo estava bem. Parece que você está enlouquecendo. As paredes estão se abrindo, mas se você olhar, verá que é ainda mais maravilhoso. Não é design humano, é design da natureza. Essa é uma mensagem. Os números eram. Existe um padrão e uma estrutura que te guia e mantém seguro. Não me senti seguro, e a quantidade de energia que passava por mim me tornou extremamente psicocinético ao ponto, acho que eu tinha assim um pouco de capacidade psicocinética e era um pouco psíquico antes disso. Isso apenas intensificou tudo ao máximo. Se eu não me aterrasse, coisas loucas aconteceriam. Como paus e pedras batendo nas janelas sem vento ou alguém do lado de fora. Ninguém está jogando eles, mas não sou a única a ouvir ou ver isso. Meu marido está percebendo isso. Você sabe, coisas super psicocinéticas acontecendo. E então eu tive que aprender a trabalhar com meu campo de energia em níveis de maestria mais altos do que eu jamais havia sido exigida antes. Então há muitas facetas dessa experiência que são perturbadoras. É como os bebês que primeiro aprendem a engatinhar e depois a andar. Mas você não pega simplesmente um bebê e o coloca em uma bicicleta, e isso é meio que o que a Kundalini parece. Ou uma motocicleta ou um foguete. Ou uma daquelas pequenas coisas de Star Trek que simplesmente voam pela floresta como, espere, eu estava engatinhando 1 minuto atrás, me dê um descanso aqui. E então a integração disso é que leva tempo, porque o que acontece se você se perguntar como isso se sente como um ser de energia, porque eu sinto meu corpo energético, parecia que eu sempre sabia quando eu era maior do que o que cabe no meu corpo. Mas depois da Kundalini, não foi apenas como se eu intuísse isso, agora eu sei disso. É como, eu vejo o quanto mais de mim existe do que pode caber neste corpo a qualquer momento, e levou 5 anos para me acostumar com isso. Tipo, está tudo bem, isso é bom. E isso é só, eu poderia continuar falando sobre isso sem parar. Eu sei que estou divagando. Você não está divagando, isso é fascinante para mim. E quanto à sua consciência expandida, como a visão de 360 graus e o ver o que está acontecendo na casa, 4 ruas abaixo com pessoas que você nem mesmo conhece, Você é capaz de trazer isso à tona? Ou é algo que você apenas aprendeu a, sabe, deixar fluir através da sua consciência? Tinha tanta coisa vindo em minha direção naquele curto? Essa é uma boa pergunta. Mas eu me senti sobrecarregada, francamente. Parecia que era muita informação. E eu ainda tinha que funcionar neste mundo 3D. Se eu estou recebendo tanto assim, sangramento ou vazamento, é como se fosse demais, porque eu ainda preciso ser capaz de ver o que está na minha frente, na verdade, e com quem eu estou realmente conversando agora, em vez de algo apenas se chocando. Então eu comecei a aprender que preciso de uma espécie de segurança ou um tipo de processo de pré-seleção nos filtros externos você sabe, meu espaço psíquico, se você quiser. Eu ainda vou ajudar em emergências realmente importantes, e se você precisar de algo agora, mas vamos evitar que todos venham se chocando. Então, uma das primeiras coisas para integrar tudo isso foi uma espécie de sistema de proteção, se você quiser. É a higiene energética em torno das visões de bolha do mundo que temos e que geralmente não temos consciência. Eu não costumava pensar nisso, mas eu quero ser útil para aqueles que amo e me importo. Claro que sim. E se algo sério estiver acontecendo, e porque eu sou capaz de pensar em coisas que têm efeito não local, na verdade. Para mim, apenas ver algo não significa que vai acontecer. Quando vejo algo um pouco horrível, faço parte de uma equipe de segurança e então analisamos juntos se aquilo parece bom para alguém. E então eu apenas penso que isso não é o melhor possível. Estou olhando para isso e, como estou aqui, vou colocar todo o meu coração e alma nisso. E vou imaginar isso indo de repente numa direção diferente, e já fiz parte disso muitas vezes. Eu entendo que isso é parte do processo de Kundalini.
Então, alguns de nós que passamos por isso podem ser escolhidos ou chamados para fazer esse tipo de coisas. Mas eu basicamente disse: recuem todos. É demais isso estar sempre acontecendo, pois é muito difícil funcionar se estou fazendo algo e de repente, porque não estou fazendo, é como uma viagem de drogas, mas sem ter usado drogas. Não sei como eles são, mas isso foi uma loucura. Era real, eu recebia feedback das pessoas. Não queria bisbilhotar ou ver coisas muito privadas. Essa não é minha vida. Talvez eles queiram testemunhar. Por que eu tenho que fazer isso? Sabe, se eu precisar, eles são ótimos. Caso contrário, isso é privado deles. Isso não é relevante para mim. E não está relacionado à tecnologia em termos de dispositivos. Isso é totalmente através da própria consciência. Sim. E é isso que eu disse tantas vezes, ou pensei tantas vezes, talvez um pouco de ambos. Nós somos a tecnologia. Apenas não estamos conectados a ela. Nós realmente estamos conectados a ela. Ok, exceto que eu não acho que a maioria de nós sabe como usá-la. Então, se fôssemos olhar, se você fosse falar de uma perspectiva científica, e eu sei, você é uma cientista, quero dizer, você é uma pensadora muito crítica. Como você descreveria o que aconteceu energeticamente em seu corpo durante essa experiência? Sim, energeticamente foi interessante, porque parecia um pouco com eletricidade. Nunca me senti como se fosse parte de um fio elétrico, mas com certeza me senti. E a intensidade daquela experiência inicial, onde parecia que com a energia fluindo através de mim, eu poderia alimentar uma pequena cidade. Eu tinha certeza disso, tipo, essa é uma quantidade louca de energia fluindo através de mim, sem parar, não parando, apenas indo, implacável. Eu tive que aprender a dormir com isso. Para pessoas que praticam coisas como Reiki, elas podem ter sentido algo ligeiramente semelhante, mas isso é ainda mais assim. Só parece que está abrindo todos os caminhos de energia e depois mantendo-os lá e depois expandindo um pouco mais. Apenas vendo o quanto você pode abraçar confortavelmente e o que você é, qual é a sua capacidade. O que você pode é uma energia inteligente, essa energia Kundalini, muito inteligente, muito consciente trabalhando comigo, e eu apenas podia sentir, passando pelos chakras que você sabe. Se olhar para o corpo energético, felizmente não havia nenhum bloqueio em mim na época que estava despertando, havia alguma tensão, então na minha garganta havia, e então isso parecia um pouco preso. Então, em todo lugar que havia um pouco de tensão, era apenas gentilmente, mas firmemente e muito constantemente e implacavelmente, era apenas como insistentemente, abrindo, abrindo, abrindo. Você sentiu que seu corpo estava expandindo como forma física. Eu senti. Foi um pouco aterrorizante, como se fosse o mesmo corpo. Por isso, não desejaria isso a ninguém. Tudo parece ótimo quando você ouve. Muitas pessoas dizem: "Ah, sim, me inscreva." Eu não saberia, eu diria que não. Se prepare primeiro. Faça sua meditação, limpe-se, certifique-se de que está bem consigo mesmo e totalmente alinhado com a sua cabeça, com o seu coração, com o seu instinto, pelo menos, sabe, seja verdadeiro com quem você é, seja real, seja autêntico. E então talvez eu pense que então vai ser mais fácil. Eu jamais diria que é um processo simples. Não parecia que meu corpo estava se expandindo. Parecia que eu gosto daqueles 3 dragões de 9 dimensões sobre os quais estou falando. São eu. Esse sou eu, esse é você me mostrando, certo? E isso é como tentar entender, tipo, espera, tipo, o que, tipo, até mesmo um dragão de 9 dimensões é como, do que estamos falando aqui? Mas a forma como eles enxergam as coisas, tudo que vem estão criando, isso é uma parte de mim. Estou falando sobre meu eu Kundalini, é como uma analogia, uma metáfora, mas parecia real para mim. É como se fossem 3 desses seres de 9 dimensões, porque estou em uma realidade tridimensional. Então, acho que foi assim que consegui 3 deles, e eles estão se movendo através do tempo, como eu, mas eles têm uma sensação muito mais sólida de serem interdimensionais. E isso é algo sobre o qual eu escrevo, eu apenas toco em uma pequena parte disso no meu livro, Reality Shifts, falando sobre quando estou, está na parte em que estou falando sobre pensamento dimensional e referenciando o trabalho de Ken Wilber e começando com a ideia de que, porque eu consegui isso independentemente de Ken Wilber, isso veio para mim através desses dragões durante meu despertar Kundalini. Eles me mostravam e perguntavam em qual consciência dimensional eu estava percebendo naquele momento. E então, como o pensamento de um único fóton, uma partícula quântica, é como um pensamento unidimensional.
ser unidimensional. E então bidimensional é meio que como aquele fóton viajando através do tempo. E assim por diante. 3 dimensões, 4 dimensões, 3 e 4. Somos versados porque vivemos em um espaço tridimensional e nos movemos através do tempo. Quando chegamos a 5 dimensões, entramos no pensamento de nível superior e em um senso de alto mais elevado. É aí que começa a ficar um pouco inclinado. O que é isso? Mas para mim, a 5ª dimensão é como um pensamento coletivo da comunidade, como o que conseguimos, como o efeito Mandela, coisas que estão mudando coletivamente para grupos de nós. E então a 6ª é se mover através do tempo para isso. O 7, isso é muito, muito bonito. É onde há muito menos conflito acontecendo. E você pode pensar, eu também percebo que esse pensamento dimensional se liga aos chakras. Então, essa 7ª dimensão, se você está familiarizado com o que isso parece no chakra da coroa, se você já meditou, ou você pode olhar para alguns dos tibetanos que estudam, eles olharão para um mandala diferente de Mandela. E eles olharão para nós como um símbolo que representa o chakra da coroa, por exemplo. E você pode entrar neste belo estado meditativo com a intenção de que você vai apenas se abrir para receber inspiração, proteção, orientação e todas essas coisas boas através do seu chakra da coroa. É assim que a sensação da 7ª dimensão se parece quando estamos unidos nesse nível. Não há mais brigas, há muito mais unidade, harmonia, e esse é o nosso potencial máximo como humanos. Mas eu estava lidando com dragões de 9 dimensões, não é? Então eu estava indo para o 8, que é como 7 dimensões mais tempo. No 9º nível, que é a realidade causal descrita por Ken Wilber, o pensamento se torna realidade. Aos 3 anos, eu estava brincando e percebendo que posso pensar em algo e isso se torna realidade. É isso que a humanidade é capaz de fazer. Nos foram dados esses chakras, incluindo chakras acima do corpo físico. Temos 8, 9 e até mais que isso. Talvez seja isso que mencionam quando dizem escada para o céu. É meio que esses chakras, níveis de energia dimensional. Então, energeticamente, parece que rush tanta energia, sabe? Se eu sinto isso como agora, se as pessoas também sentem, então você pode sentir como se essa Kundalini estivesse subindo. Estou trazendo e sentindo agora, então qualquer um sensível à energia pode sentir essa correria. Para mim, é algo que posso trazer e então voltar a uma maneira ordinária de viver. Mas no despertar da Kundalini não havia saída. Não havia para onde fugir ou se esconder. Mesmo se eu fechasse meus olhos, ficava mais brilhante, ficou mais intenso. Isso faz parte daquele sentimento de estar fora de controle, até que eu basicamente me rendi à consciência de que eu tenho níveis mais altos de agência consciente, que obviamente é o nível que está escolhendo muitos dos eventos em nossas vidas e reconhecendo que pode ser parte de um todo harmonioso. Às vezes não é o que pensamos que queremos passar, mas quando você abraça esse tipo de qualidade, então você pode chegar a um lugar lindo de estar com o reconhecimento da soberania do espírito que temos. O que as pessoas chamam de destino, para mim, seria apenas uma decisão de um nível mais alto de consciência, considerando o bem de todos os envolvidos. Você estaria bem em fazer parte disso? Desculpe. Eu me pergunto, enquanto você está falando, e como eu disse, eu te sigo há anos, porque eu, na minha opinião, e talvez você concorde comigo, acho que discutimos isso antes, é para onde a humanidade está indo. Essa é a conclusão ou o desenvolvimento adicional da humanidade. Em outras palavras, essa consciência, essa habilidade, esse sistema ou padrão de energia é para onde estamos indo, e eu posso até comparar quando olho para minhas habilidades intuitivas 30 anos atrás. Era como arrastar-se na lama comparado ao que é agora. Não que eu tenha alguma habilidade intuitiva notável, mas é definitivamente diferente agora. Então é como eu olho para você e me pergunto, bem, ela se ofereceu para vir aqui fazer isso, para ajudar a humanidade através desta transição pela qual estamos passando. E você sabe, sua história quase parece que você foi empurrada para o assento de um carro de Fórmula 1 em alta velocidade e disseram, ok, descubra isso. Boa analogia. Sim, foi exatamente como me senti. E ainda tive que palestrar em público. Naquela semana, cada dia era como um novo dia e eu me sentia bem. Um dos dias foi,
Então agora seu espírito não está no seu corpo, você é como um fantoche, e eu estou tipo, oh, ótimo, e este é o dia em que preciso dar uma palestra na frente de centenas de pessoas, tipo, oh meu Deus, vou verificar se ainda consigo ler minhas anotações, e eu consegui. Isso foi bom, mas percebi que é difícil até descrever como é essa sensação quando você... Acho que toda essa experiência estava me ensinando coisas um pouquinho de cada vez, como você sem o celular. Mas eu nem tentava. Não lembro de perguntar como seria se não tivesse espírito no corpo. É uma sensação horrível. Não desejaria isso a ninguém. Sim. Mas eu tive que confiar plenamente na fé, mesmo que isso aconteça e eu não saiba quem sou, me sentindo como um macaco estranho ou uma marionete questionando o que é isso tudo. Onde estou? Dizer que foi desconcertante é pouco. Percebi que posso trabalhar com esses 3 dragões de 9 dimensões. Então eu vou levar um comigo, que vai me guiar onde eu estou. Vou deixar um. Aquele foi o dia em que paus e pedras batiam nas janelas. Eu estava um pouco assustada, pois tinha que dar uma palestra naquele dia. Isso estava me assustando muito. E eu vi minha filha, ela tinha algo ondulando sob o rosto e a pele dela. Ela disse: Mamãe, meu rosto está estranho. E está apenas ondulando, foi mais estranho que qualquer filme de terror. E eu não gosto de filmes de terror. Sim, então eu Então eu pensei, ok, isso é isso, ok, ok. Chega de quando eles mexem com minha filha, eu digo eles. Obviamente sou eu me sentindo agitada, tipo, ok, vou ter que ser realmente calma, então eu apenas me aterrei e disse, ainda me sinto como um macaco, coisa de marionete, não sei quem eu sou, mas eu sei que esses 3 dragões, vou manter um para a terra, cuidar de todo mundo. Um com a minha casa, porque não quero nada jogando paus e pedras nela. Preciso de um jeito de chegar onde darei minha palestra. Preciso que ele dirija o carro, dê minha palestra e me leve de volta para casa. Então aqui vamos nós. Isso é loucura. Isso é loucura. Estou lutando contra os dragões e os guiando para onde devem estar. Bem, é mais como se eu estivesse confiando no dragão para me mostrar como trazer a energia para dar minha palestra. Como posso fazer isso quando não sinto que estou realmente presente? Sinto que não sou eu, ninguém sabe disso. Eu pareço normal, eu acho. Mas eu sabia que não era. Levei 5 anos para finalmente sentir que a energia Kundalini era de fato parte de mim. E apenas sentir que às vezes eu me sinto como um dragão. E, ok, é um dragão de 9 dimensões. Legal, é quem eu sou. Eu acho que pareço um pouco com isso por enquanto. Mas não é apenas parecer, é ser como qualquer coisa que eu acho que agora se manifesta, o que é meio pesado, e geralmente não vivemos nossas vidas dessa maneira. Eu Tive que me adaptar, não a esta realidade. precisei fazer vários ajustes. Para não pensar coisas ruins sobre pessoas que considero ruins ou que nem consigo pensar a respeito. Não consigo ir lá porque sou eu, mas preciso entender que chega. Tudo o que posso fazer é dar bênçãos a todos. Isso me transformou como pessoa ao longo dos anos, mas levou 5 anos apenas para integrar o suficiente para, Ser capaz de... sim, ser dessa maneira. Você consegue reconhecer outros que tiveram a mesma experiência de Kundalini? Em outras palavras, vocês estão em um clube como se tivessem um sinal secreto ou... Sim, eu posso sentir, É, palpável. Eu conheci um xamã mongol. Ele veio para uma das conferências que foi organizada por Ruth Inge Heinz para os estudiosos independentes da Ásia. E então ele veio para uma conferência na Califórnia, onde eu estou. E ele não fala inglês, mas no jardim ele pegou uma pequena flor e simplesmente me entregou, e através de um tradutor estava dizendo, e ele não trouxe um tradutor. Apareceu um que por acaso estava no campus de Santa Sabina, falando mongol fluentemente, sem nenhum motivo específico. e inglês? Sim, eu entendo, isso apenas acontece. É o que acontece quando você pensa que é, e então o xamã mongol, que não fala inglês, aparece sem precisar de um tradutor, pois eles sempre surgem. E com certeza um apareceu. O tradutor está apenas informando qual é a sua cor. E então, mas a cor da flor é uma cor entre vermelho e violeta, como o nosso prisma é. Você sabe que se você olhar para a faixa de frequência, é do vermelho em um arco-íris para a violeta, para a baixa, para a alta frequência. Mas se você encontrar uma flor, é como se ela envolvesse o arco-íris. Essa é a cor com a qual eu trabalhava naquele momento. Às vezes isso é observado pelas cores em nossos campos energéticos. Claramente, ele teve seu despertar Kundalini. Ele é um xamã, como seu tradutor, que simplesmente aparece naquela conferência. Essas coisas são incríveis. Muitas vezes é possível, nem sempre é necessário reconhecer os outros.
Mas nós, sabe, assim como eu disse, se há algo afetando todo o planeta ou toda a humanidade, todos nós que estamos sintonizados para sentir essas coisas energeticamente, não precisamos vê-lo na TV, não precisamos ver um relatório de notícias, sabe? É algo que vem e que estamos sentindo, que podemos então avaliar e podemos decidir. Isso parece algo bom? Ou isso é uma bênção para o mundo e a humanidade, mas não parece assim nesse nível? Eu sei que não sou a única avaliando isso, eu sei que há um grupo de nós olhando para isso. Isso assim, Não, vamos descartar isso. Não precisamos escolher isso para aqueles de nós que estão no caminho de avanço e ascensão, quão bom pode ser. sim, sim, né? Acho que a sua história ilustra muito claramente o quão importante é o que fazemos com a nossa energia, mesmo que a maioria de nós na Terra, os humanos da Terra, sejamos meio novatos com todo esse movimento de energia. Isso realmente ilustra para mim o quão importante é onde focamos, como nós Nós, nos mantemos, o que fazemos com isso. E à medida que continuamos a evoluir, vai se tornar, sabe? Eu espero que todos nós cheguemos ao ponto que você é, sabe? Essa incrível capacidade de criação. acredito que estamos indo nessa direção. Eu vejo isso quando olho ao redor, porque décadas atrás eu não ouvia nada sobre Reiki. Não era Curadores de som, há tantas coisas acontecendo agora que são novas, fazem parte desta nova terra, como você sabe, e o efeito placebo não era honrado ou reconhecido da maneira. Passamos por avanços tremendos nessas áreas da verdadeira tecnologia, essa tecnologia humana. e eu Vejo o efeito Mandela como um tipo de tecnologia também para trabalhar coletivamente, sabe? Então, mesmo que uma pessoa não saiba o que está fazendo, juntos podemos puxar e elevar essa teia de consciência humana, para essa nova terra, a boa direção. estou tão animada, só precisamos superar essa pequena etapa intermediária de remodelar a cozinha. Então, eu quero falar sobre. Eu tenho Que teve uma experiência completa de Kundalini. Como você do nada num trem de carga passando pelo corpo dela e a coisa toda. E eu notei que a maneira como você fala e a maneira como ela fala são muito semelhantes, pois vocês dois são cuidadosos e gentis. E eu entendo agora, é porque sua energia é tão poderosa que ser cuidadoso com ela é crítico. Então aqui está uma história. E este é o próximo tópico para o qual eu quero me mover. Ela viaja astralmente com regularidade, tem uma intuição incrível, sabe? Como você, em outras palavras, todo esse conjunto de habilidades. Então, uma noite ela estava em casa. Ela e o marido estavam se preparando para ir para a cama. Ele perguntou: Você sabe, você gostaria de fazer sexo esta noite? Ela diz: Você sabe, eu apenas olhei, sabe, não esta noite. Então ela vai e escova os dentes e volta. E a outra versão dela mesma fazendo sexo com o marido. E o que eu gostaria de levar a é que as realidades estão mudando, ou o fato de que existem tantas linhas do tempo diferentes, pelo menos eu acho que sim. Existem tantas linhas do tempo diferentes acontecendo a qualquer momento, baseadas em decisões que tomamos, baseadas em decisões que não tomamos, aquela outra escolha, isso e aquilo. E parece que, baseado no que eu vi, isso está acontecendo o tempo todo em todos os lugares. Nós simplesmente não percebemos isso. Então você pode pegar isso e nos ajudar a entender? Porque muitos de nós não entendemos linhas do tempo infinitas. Quero dizer, o que significa infinito quando você é um humano da Terra, temos essa existência finita baseada em tempo linear. Então, como isso funciona para alguém com uma realidade expandida? À medida que expandimos nossa realidade, percebemos que os pontos de escolha e decisão são frequentemente portas de entrada para realidades diferentes. Sempre que você faz uma escolha, como eu fiz um dia ao me localizar, eu apenas me lembro de ter ido a um evento de autógrafos em um livro, em um dia lindo, numa época maravilhosa do ano. Era verão indiano na Califórnia, lindo. Estou em casa em um evento de livro, olhando pelas janelas e sonhando acordada, desejando estar caminhando por uma bela rua perto da minha casa. Apenas pensando que seria um bom dia para passear pela rua, para depois parar na livraria na Avenida Solano, perto de onde eu moro. Não pensei mais nisso até chegar em casa e receber um e-mail de um amigo dizendo: Cíntia, pensei que você tinha um evento de autógrafos hoje, mas eu vi você. E eu disse: Você me viu onde? E ela disse: Na Avenida Solano.
Eu disse, o que eu estava fazendo? Ela só está andando na rua. Fiquei tipo, meu Deus, que horas eram? Foi bem nesse momento que eu estava fantasiando sobre isso. Isso é um exemplo do que pode parecer, do nosso ponto de vista, um devaneio, e se isso for exatamente uma experiência real. Eu tenho outra dessas que envolveu minhas 2 filhas em um dia frio de inverno, desta vez, de manhã cedo. Naquele ponto, eu estava divorciada. Então, eu era uma mãe solteira naquele ponto. Era meu trabalho acordar e garantir que eles se preparassem para essa escola, mas eu não queria sair da cama por causa do frio. Estou apenas sonhando acordada, o que é normal. Eu sonhei acordada, né? Ok, vou sair da cama, andar pelo corredor, abrir a porta delas, dizer bom dia, meninas, abrir a cortina pesada demais para elas, acender a luz e dizer hora de levantar e brilhar ou algo assim. E então, sabe, e assim por diante. E estou pensando sobre tudo isso quando ouço algumas vozes baixas no corredor. Fico surpreso, eles nunca acordaram sozinhos, e eu ouço o barulho de pequenos pés correndo. E eles me olham como se dissessem, mãe. Eu disse sim quando me perguntaram o que eu estava fazendo de volta na cama. Como assim de volta na cama? Eu fiquei tipo, o quê? Isso me fez levantar da cama pensando, o que está acontecendo? Só estávamos nós 3 em casa, mas a janela deles estava aberta. Isso com uma cortina que é pesada demais para eles levantarem e muito complicada. Não havia como eles conseguirem fazer isso naquela idade. A luz estava acesa, algo incomum para eles. Eles se acordaram. Não, eu acreditei neles que eu tinha entrado e os acordado. Mas ao mesmo tempo, eu sabia que nunca tinha saído da minha cama. Então, esse é um ponto de vista interessante. Tem uma terceira história mais recente. Farei isso rápido e retorno. Acredito que as histórias nos dão indícios sobre o que está ocorrendo. O terceiro, esse é meio, é um pouco triste e assustador, mas depois tudo é bom. Ok. Por volta de 2016, eu tive pneumonia. Notei que estou muito doente. Notei que aquilo podia me matar, mas agi como de costume nessas situações. Me aproximo do Criador, Deus, e simplesmente pergunto: o que está acontecendo? Vamos fazer uma votação popular. Se eu for necessário aqui, então eu ficarei. Você faz a votação, você decide. E eu posso sentir a votação como sim, tipo, ok, eu vou ficar, então faça o que precisa fazer, porque parece que isso ia me matar. E então eu tenho toda a fé, tipo, ok, como se estivéssemos sendo cuidados, e eu volto a descer como eu faço quando essas coisas acontecem. Mas então, em particular, sabe, eu supero essa pneumonia que estava ficando bastante grave, e eu digo ao meu marido: isso quase me matou. Eu disse às minhas filhas, que eram jovens mulheres na época, contei aos meus pais e à minha irmã, mas a mais ninguém, a mais ninguém. E então, avançando alguns anos depois, 2019, eu recebi um e-mail de um cavalheiro que disse: você não me conhece? Eu sou Steve Boucher, ou algo assim, Boucher, Boucher, um autor, músico. Ele disse que não o conhecia, mas estava muito feliz em ver que havia retornado. Porque isso pode parecer estranho, mas na minha realidade você morreu. E eu respondi que não parecia estranho. Me conte mais, sabe quem, o que, quando, onde, por quê? Apenas me atualize sobre o que aconteceu, porque eu não vou dar a ele nenhuma pista. Me conte mais. Quando isso aconteceu? Bem, adivinhe, foi como se fosse na primavera de 2017. Foi quando ele descobriu pelas redes sociais. Meu marido havia deixado uma postagem dizendo que, após vários meses de doença, Cíntia faleceu. E isso fazia sentido, né? Coincidia com a coisa da pneumonia que ela vinha combatendo. Então, ele estava lá em outra realidade que eu assumi. Por isso eu disse, sim, você está certo. Não contei para ninguém, apenas para meus inscritos depois. Então, ouvi de várias pessoas que elas souberam de formas distintas. Então, estou mencionando isso porque eu precisava fazer uma escolha naquela última vez. Eu precisava, estava passando por coisas na minha vida pessoal. Quando voltei depois de conversar com a fonte, unidade, Deus, Criador, percebi que preciso ser destemida com as coisas que parecem uma traição pessoal que causou a doença que trouxe a pneumonia. Vou ser apenas destemida. Eu vou apenas perceber, seja lá o que foi, e não vou me preocupar com isso ou levar para o lado pessoal. Eu vou apenas lidar com isso, seguir em frente a partir daqui. Tudo ficará bem, não me preocuparei com isso. E havia muito com o que se preocupar naquela época, mas eu apenas pensei, não, eu não vou me preocupar com isso. Então, no final das contas, tudo acabou bem. Acho que o ponto de escolha é extremamente importante. E então as coisas do devaneio, é onde eu estava sonhando acordada e bilocando, essas também são muito importantes. E para conectar com seu amigo, eu tive pessoas em quem acredito e confio que me escreveram compartilhando histórias de onde elas se viram. Eu já vi uma versão futura de mim mesma uma vez, décadas no futuro. Esses tipos de coisas também podem ocorrer.
Cruzamentos de linha do tempo podem ocorrer com todo tipo de possibilidades. Às vezes é possível vislumbrar outras realidades. É possível se ver. Então, o que aconteceu com seu amigo parece que como isso pode acontecer? Mas eu definitivamente ouvi relatórios ao longo de 25 anos de relatórios em primeira mão que estou compartilhando no meu site realityshifters.com com as pessoas. Eles dizem, eu me vi dirigindo uma van muito única com essa engenhoca incrivelmente estranha em cima do carro, e era eu dirigindo. Nós apenas passamos direto um pelo outro porque ela disse que voltou para pegar algo e então está passando por si mesma. Tipo, como isso pode acontecer? Essa não é a única pessoa com quem isso aconteceu. Então, na verdade, pessoas que não tiveram uma experiência de Kundalini também podem ter essa experiência, mas eu acho que ajuda, sim. Eu acho que uma vez que você teve a Kundalini, então você está no reino de como você pensa, então e que você pode pensar que isso não abre muito. Oh, meu Deus, abre sim. Isso abre um mundo inteiro de coisas selvagens, maravilhosas e incríveis. Eu sei que você sabe, ouvimos muito que a energia na Terra está mudando, está aumentando, você sabe, Gaia está elevando sua vibração. As coisas estão mudando e eu mesma tenho notado amanhãs, Cíntia, que eu acordo e a sopa em que estou parece completamente diferente, como se eu estivesse em uma nova realidade aqui e ali. Também houve manhãs em que acordei e pensei, sinto que estou flutuando. Não sinto que estou conectada a nada do que estou vendo ao meu redor. Então, eu sei que para aqueles de nós que não tiveram uma experiência de Kundalini ou têm percepções sensoriais expandidas, nós também estamos recebendo pelo menos um pouco. Não consigo imaginar como é para alguém tão sensível quanto você. Bem, ajuda a se manter conectado com a natureza, com certeza, apenas amando como há uma bela árvore de sequoia vermelha e várias outras belas árvores perto da minha casa, e apenas amando-as, vendo-as, sentindo-se conectado ao clima, sabe, a própria terra e essas coisas podem parecer simples e muito básicas, elas são cruciais, oh sim, e quanto mais investida eu estou realmente nisso e sentindo que esta é a minha casa, estou realmente amando, amando, amando profundamente, sinto que há uma reciprocidade acontecendo ali, e então isso se torna essa bela âncora. Parece que então eu estou conectada, e seja lá qual for a chamada insanidade das formas de pensamento humano, é como, bem, os humanos ficam um pouco loucos, mas sabemos que a natureza está lá e que aqueles de nós que estão se ancorando nessa bondade estão lá. Portanto, não vai ficar completamente louco, não importa o que aconteça, não vai, sabe? Sempre vai haver bondade. Aqui e isso é certo. Eu percebi que eu teria dito há 5 anos que nunca voltaria a este lugar de jeito nenhum. Agora eu mal posso esperar para voltar, porque eu estou apaixonadamente apaixonada pela terra, pelas árvores, pelas folhas. Tudo sobre isso é tão rico. Temos um ambiente incrivelmente rico, diversificado e incrível, que é tão abundante. Sim, é apenas isso. Ele também fala conosco. Pode. Você pode sentir isso. No coração é onde, se as pessoas se perguntam onde está falando, sabe? Sinta seu coração. Verifique lá. Qualquer coisa que te atraia, como algumas pessoas. Amor. Pôr do sol. Nós principalmente vivemos aqui em cima. Precisamos descer um pouco, sim. Então nós tocamos nisso um pouco e estamos passando por uma coisa aqui no planeta. E eu ouvi pessoas se referindo a isso como o maior salto para a humanidade na história ou de todos os tempos. Você pode falar um pouco sobre qual é a sua percepção ou o que está acontecendo na Terra? E então, talvez nos ajude a partir de uma perspectiva ampliada sobre algumas orientações, como nos manter fora do conflito e passar por isso como da melhor maneira possível para algo fresco e novo, sem nos desmoronarmos no meio tempo, sim? Há um casal com um par de perguntas grandes. As ideias se conectam sobre para onde estamos indo e qual é essa grande mudança atual. Sim. Eu gosto de olhar para os Hopi. Eles têm essa bela maneira de falar sobre como passamos por diferentes fins dos mundos. E nós, o mundo acabou 3 vezes. E eu acho que muitas das tradições e ensinamentos espirituais falam sobre o grande dilúvio.
Alguns falam sobre um grande incêndio, a esse sentimento comum da humanidade, tipo, sim, nós já passamos por isso, já passamos por eras glaciais. Sentimos e lembramos coletivamente que isso aconteceu. E então agora será a quarta vez que passamos pelo que parece ser o fim dos tempos, mas na verdade é uma convergência de linhas do tempo se unindo, é o que eu sinto. Como eu posso sentir, como se houvesse uma convergência, as coisas estão se unindo, que pode não fazer sentido que algumas coisas do efeito Mandela e as linhas do tempo estejam convergindo. Então essa é uma maneira de olhar para isso e nós vamos navegar juntos. Como sempre fazemos, apenas mantendo nossos corações abertos um para o outro e para o que realmente importa, porque isso é o que é bom e é o que sabemos que é o caminho que nos guia, é realmente confiar em nossos corações e ao mesmo tempo manter humilde, percebendo que podemos pensar que estamos no comando, mas é aquela coisa toda que aprendi com minha Kundalini, que posso confiar em níveis de mim mesma que nem mesmo consigo ver, mas que sou eu, e essa é a verdadeira eu, maior do que cabe neste corpo. Relaxar e ser, saber que mesmo que tudo pareça fora de controle, se isso for tão bom quanto poderia ser, mesmo que não seja o que você pensou que teria escolhido, de alguma forma é exatamente perfeito. E se os criadores estiverem nos detalhes, e se isso for uma empreitada conjunta colaborativa com todos nós e a Terra, o que eu realmente acredito que seja. E ela está nos ajudando a amadurecer coletivamente, que estamos aprendendo a trabalhar juntos, cooperar mais para passar por este quarto mundo, né? O quarto chakra é o chakra do coração. E então, se esse modelo se mantiver, então estamos indo de ter esperançosamente semidomínio do coração, se importando o suficiente uns com os outros e com a Terra, talvez tenhamos conseguido, eu espero que sim, e então estamos começando a aprender a começar a dominar a garganta, então isso é como deixe haver luz. Você diz palavras e elas se tornam realidade, entrando no pleno poder da força criativa das palavras que pensamos e que falamos, então isso é aquela suavidade, bondade e gentileza de que você está falando. Sim, com qualquer pessoa que tenha entrado nesta área de Kundalini, aprendemos rapidamente, sabe? Traga isso, apenas torne-o suave, torne-o sutil, e se você ouvir anjos ou Deus, então você saberá que é como o reino mais suave e sutil que existe. E então isso se liga a se tornar mais suave, mais gentil, e ver essa beleza e encontrar propósito e significado nisso, não precisando das coisas caóticas, estrondosas, de vibração mais baixa, que foram divertidas e importantes em um ponto da jornada, mas agora estamos prontos para nos mover para um estado de ser mais refinado para todos nós, em harmonia com a natureza. Sim, e é isso, essa é a questão da hora. Tipo, estamos prontos? E eu tenho que dizer, eu notei apenas em um nível humano real, de pessoa para pessoa, e uma aceleração da bondade. O que eu vejo nas redes sociais é exatamente o oposto. Não é tão gentil, é um pouco mais áspero e esmagador, e isso e aquilo. Mas a comunicação de pessoa para pessoa está se tornando, para mim pelo menos, notavelmente cuidadosa, sabe? As pessoas apenas uma cultura de bondade quase. Então, eu tenho uma grande pergunta para você. Eu tenho ponderado sobre a Terra, sabe? A Terra é a escola, nós viemos aqui para aprender e, caramba, tudo que posso dizer é que aprendi muito. Então, sabe, foi um... Sucesso. Eu aprendi um... Se essa realidade é sistema, é provavelmente... dos sistemas de realidade de vibração mais baixa disponíveis para encarnar. Então, se a Terra evolui para uma realidade superior, para um plano vibracional mais alto, para onde vamos para obter esse tipo de coisas terrenas e confrontacionais, pelas quais a escola da Terra é conhecida? Ou será que não precisamos mais disso como um coletivo inteiro, não apenas o coletivo na Terra? Eu deixei essa pergunta clara. Acho que sim, deixa eu ver. Deixa eu tentar reformular e ver se entendi. Então, você está perguntando, parece que precisamos dessa experiência difícil. Então, ainda teremos aspereza suficiente nesta nova Terra de frequência mais alta e vibração mais alta? Bem, se a nova Terra estiver, digamos, na quinta dimensão de nível vibracional mais alto, né, um pouco mais de unidade, mais consciência, foco mais na criatividade do que no conflito, menos dualidade e mais cooperação.
Então, é um ambiente completamente diferente do que temos aqui na Terra agora. É mais contencioso, há mais conflito, há menos integridade, menos, sabe, menos de todas as coisas que consideramos, sabe, ser características de vibração mais elevadas, eu suporia. Se não temos mais isso, onde aprenderemos tais lições? É como eu posso dizer, nem toda a minha experiência aqui tem sido boa, muita coisa não foi. Mas caramba, como eu aprendi com isso? Então, para onde iríamos como seres espirituais para encarnar nesse tipo de ambiente de confronto vibracional alto? Ou não precisamos mais disso? De todo bem, eu não sei como responder exatamente isso, porque não posso dizer que sei com certeza, mas eu sei. Uma coisa, quando pensamos no tempo como linear, ele não é. Então não. Isso, felizmente, abre tudo. Eles estão tipo, ó, bom, bom, bom. Então, se alguém termina a vida aqui e ainda precisa passar por aquela coisa mais densa, de vibração mais baixa, sem problema, eles simplesmente voltam para o passado, para um tempo mais difícil, e podem lidar com isso e se deleitar nessa área, e isso será bom sem problema. Então, não precisamos nos preocupar com isso. É como se a realidade subjetiva fosse a verdadeira realidade. Em outras palavras, imagine que o Criador sempre diz sim para tudo, porque é assim que parece para mim. E isso significa que tudo que pode acontecer vai acontecer para alguém, mas nem todos nós precisamos seguir todos esses caminhos. Alguns de nós podem apenas olhar para isso. É como se você estivesse em um restaurante, você vê o que as pessoas estão recebendo em suas mesas, você acabou de entrar, se sentou, está olhando o cardápio, não sabe o que vai pedir, e vê um garçom passar com uma bandeja cheia de pratos, e você olha para isso e pensa, bem, nada disso, sabe, seja lá o que for, não era isso. E você simplesmente sabe, tipo, ok, eu pude sentir o cheiro, eu pude ver isso. Isso não parece muito certo. Mas, por outro lado, você vê algo e parece bom. Você pode aprender bastante apenas observando. É isso que quero dizer. Em suma, alguns podem se recordar, caso acreditem em vidas passadas, da sensação ao ler um livro ou assistir um filme que desperta a memória de não precisar vivenciar aquilo novamente. Não preciso cometer um assalto à mão armada ou algo assim. Ok, acho que queimei isso e algumas outras vidas passadas. Eu não preciso fazer isso. Isso não está me ajudando em nada. Existe. Não estou interessada. Nisso, então, eu estou, e você pode começar a sentir que não está sendo forçado a fazer boas escolhas éticas ou morais, mas sim está escolhendo com base em algo. Talvez quando você pensa ou assiste a um filme, está acessando uma vida passada. No futuro, seremos capazes de fazer isso mais facilmente, sem precisar viver todas essas vidas, apenas pensando sobre elas. Ainda não estamos fazendo isso. Ao olhar para um prato, pense se deve ou não consumi-lo. Isso facilitará a decisão e proporcionará uma experiência completa instantaneamente. Acredito que seja uma prática de Kundalini, mas devido às energias que você percebe no planeta, todos nós estamos alcançando esse estado. Começando essa experiência. E deve ser um desejo coletivo de evoluir? Ou isso não estaria acontecendo? Sim, e eu acho que é por isso que eu senti como se estivesse no planeta errado quando cheguei aqui. Eu lembro, ops, planeta errado. Eu cometi um terrível erro. Estou saindo daqui? Sim, eu sei. Posso falar com o gerente? Certo. Certo. Se as pessoas se sentem dessa forma, vocês são os que de fato precisamos. Nós que nos sentimos assim somos os que realmente temos altos padrões. Somos muito exigentes e estamos nos fixando em um lugar de vibração elevada, onde podemos ser gentis uns com os outros. Essa é a maneira correta de ser e funciona. Você sabe que não precisa ser mesquinho ou de mentalidade pequena para conseguir o que quer. Isso não é eficaz. Não leva a lugar nenhum. É um beco sem saída. E todos sabemos disso. O lugar para onde estamos indo não é fraco, é sábio e profundo. As pessoas podem pensar que é fraco, mas estão enganadas. É forte. Então, quando você superou, ou talvez você ainda não tenha, talvez você ainda sinta que está no caminho errado. O planeta tem os meus momentos, mas eu bem, na verdade, o que aconteceu, acho que não sei se já falei sobre isso antes ou não, mas de qualquer forma, eu tinha cerca de 5 anos, quando finalmente pensei, ok, eu descobri isso, eu posso voltar ao que eu me lembro, porque isso é algum tipo de truque. Nasci neste mundo, mas me lembro de como é bom entre as vidas. É incrível. Se eu digo que é tão bom quanto estar morta, sou louco, exceto para pessoas que tiveram experiências de quase morte. Eles são tipo, sim, eles entendem. Sim. Ok, então eu sabia o quão bom isso era.
Eu olhava ao redor e percebia que as pessoas diziam uma coisa, pensando que estavam visualizando, mas isso não correspondia ao que sentiam e certamente não ao que realmente faziam. Que bagunça é este planeta? E esses são os modelos a seguir. Esses são os líderes, os professores. Tipo, isso está uma bagunça. Desculpe, estou fora daqui porque as coisas são diferentes no lugar intermediário de onde acabei de vir. Estou voltando para lá e descobri que meus pais não estavam exagerando sobre carros rápidos no bairro. Se eu cronometrasse direito, poderia ter minha cabeça atropelada e morrer, não ficar mutilada. Demorei até os 5 anos para perceber que posso fazer isso. Posso fazer isso? Nossa, isso é lindo. Sim, é possível. Posso fazer isso. Mas então algo engraçado aconteceu e eu pensei que era meio agradável. Quer dizer, eu tenho uma boa família, eles são doces, todos me amam. Então eu estava meio que aproveitando isso. E entrei em casa pensando nisso um dia, e então o tempo parou e eu estava cercada por lindas esferas de luz em cores pastéis de ovos de Páscoa, dizendo tipo, sabe, olá, você tem uma escolha a fazer. Você pode escolher rápido ou pode escolher devagar. Eu tenho 5 anos. Rápido é quando você vai e volta num instante, e eu concordo, é rápido mesmo. Tipo, espere. Nós vamos te mostrar algo antes de você fazer essa escolha. Vamos te mostrar, sabe, algumas coisas para considerar. Primeiro, se você for rápido, então seus pais nunca se recuperarão. Seria muito triste, minha mãe ficaria especialmente deprimida e meu pai também. E pensei que eles iriam superar aquilo. Sabe, eu estava realmente esperançosa. Eu sei que parece legal. Disseram que você não poderá ajudar todos que poderia, mas está aqui para ajudar as pessoas. E que eles encontrarão outra pessoa? Há muitos outros ajudantes? Sem problemas, cara. Eu sou frio no coração. Ok, então número 3 é embaraçoso. Isso é o que eles me pegaram. É constrangedor, mas eu tinha 5 anos. Você escolheu e retornará para cá. Você vai perder sua vantagem de 5 anos. Eu estou tipo, o quê? Eu escolhi isso. Eu não me lembro disso. Vou perder minha vantagem de 5 anos. Inconcebível. Ok. E então eles me tinham bem ali aos 5 anos de idade. Eu pensei, ok, então vocês não devem estar mentindo. Não sei por que estou lembrando o quão bom é entre as vidas. Acho que faz parte, mas fiquei exigente nesse ponto. Tipo, ok, então nesse caso, eu preciso, se eu não posso estar no céu, então eu preciso do céu na terra. Eu preciso ter essas pessoas na vida real. Não apenas essas esferas brilhantes agora. Eu preciso dessas pessoas no planeta, botas no chão comigo. Sabe, eu tinha 5 anos, então era mais como, eu estou apenas pensando isso para eles. Era como se eu precisasse e insistisse muito neste ponto, sendo muito exigente. Eles disseram que você terá isso. Eu afirmei pessoalmente, não essa coisinha de negócios do anjo, você terá isso. De qualquer forma, eu tomei isso como um indicador muito forte, tipo, ok, mas então para onde estou indo com tudo isso? Bem, agora eu não tenho 5 anos, então agora eu sei que minha vida não é minha, é um você, agora sabe que eu realmente faço. Espero que eu me lembre que isso foi meio embaraçoso, mas agora eu percebo que estou aqui por todos nós, estamos conectados. Não sou só eu, isso é muito triste, quero dizer, vai me fazer chorar, me faz sentir como, cara, eu realmente pensei que, sabe, eu era tão egoísta e eu espero que você tenha 5 anos, eu tinha 5 anos em minha defesa, né, como, oh meu Deus, nossa. Você tinha acabado de decidir, 5 anos antes, vir à Terra para ajudá-los, o que eu esqueci sobre essa transição. Então é como se você tivesse você tem um passe. Sim, eu sei que é. Doces 5 anos? Sim. E também senti como se eu ainda estivesse tendo tempo de descanso e recuperação, porque eu tinha dado esse salto para frente naquela horrível vida passada no futuro. 540 anos desde quando eu nasci, sim, eu. Senti. É como se eu precisasse passar tempo com os anjos e com Deus. Preciso de muito tempo aqui antes de sair novamente, mas acharam que eu estava pronta. Acho que precisava lembrar de passar tempo com os anjos, porque então fico exigente, como se precisasse disso na Terra. Há pessoas que se sentem dessa forma. Acho que somos nós. É como programar uma vaga de estacionamento. É mais fácil achar vaga quando você sabe o que procura. Bem, eu sei como é a sensação do paraíso na Terra e eu não quero nada menos do que isso. É o que estou buscando. Ter Você visto vislumbres. Para onde estamos indo? No sentido de que eu me lembro de onde vim. Então, eu diria que é assim que estou direcionando, né? Tem que parecer assim. Tem que parecer. Nos conhecemos através de nossos corações e
Não importa como você parece por fora, não importa se é um animal, ou uma planta, ou um ser, ou um et, ou o que quer que seja, você o conhece pelo coração e sente essa conexão, e sente esse senso de espírito afim, e há uma sensação expansiva, sabe? E estar entre vidas é ser a plenitude de quem você é. É como aquela Kundalini, mas você está entre vidas, então você não tem o corpo, então não é tão confuso. É confuso estar expandido, mas em um corpo, é para lá que estamos indo. Você está certa. Espero que cheguemos lá em breve. Não tão cedo, não queremos apressar as coisas. Sim, é isso. Sim. Isso foi maravilhoso, Cíntia. Muito obrigada pelo seu tempo. Eu sempre adoro conversar com você e ouvir você. Você tem alguma sugestão de despedida ou palavras de sabedoria para aqueles de nós que esperam encontrar nosso caminho nos próximos anos? Sejam bons para vocês mesmos. Sejam gentis consigo mesmos. Amem-se verdadeiramente. Eu sei que é o que todos dizem, mas é quando você realmente sente isso, então apenas ouça o autodiálogo que está passando pela sua cabeça. Perceba que não é você. Esses são apenas formas de pensamento e comece a ser o fator discernidor disso, porque isso faz parte daquele corredor para conduzir toda essa energia e, portanto, é uma habilidade muito poderosa. Eu sei que parece básico, mas todos nós podemos nos beneficiar de sermos mais gentis, amorosos, pacientes e bondosos. Ao fazer isso, você sentirá seu coração se expandindo e abrindo, trazendo maravilhas e milagres para nossas vidas. Porque isso se espalha pelo campo. Você é apenas mais um ponto de luz. Maravilhoso. Muito obrigada a todos por se juntarem a nós, Cíntia. Espero que você volte e adoraria. Tudo bem? Tchau agora. Espero que você tenha gostado deste vídeo. A seguir, este é um bom, ou você pode realmente gostar deste também. Qualquer um deles pode ser perfeito para você. Antes de sair, não se esqueça de se inscrever.